A terça-feira foi marcada pela reapresentação dos jogadores que folgaram na segunda após a vitória sobre a equipe do Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. Aquilo que era expectativa virou realidade, porque Taison treinou normalmente e estará à disposição de Diego Aguirre para voltar ao time titular no próximo domingo contra a equipe do Bahia. Fora de campo, a pauta principal ainda é Daniel Alves, que entrou na cabeça de todo mundo no Rio Grande do Sul com uma postagem em seu Instagram. A imprensa paulista noticia condições que ele estaria fazendo para assinar com a equipe que escolher no futebol brasileiro. E uma joia da base do Fluminense, que foi especulada no Internacional, já assinou com outro clube do futebol brasileiro. Esse é o Diário do Inter KTO, terça-feira, 21 de setembro de 2021. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações, tudo isso que a gente pede diariamente para vocês. Vamos pro Diário do Inter KTO dessa terça-feira, que é uma terça-feira movimentada dentro e fora de campo, mas como a gente, ao longo dos últimos vídeos, tem falado muito sobre as questões extra-campo do Internacional, agora eu vou começar falando de futebol, de campo, dos jogadores que estão aqui no CT Parque Gigante trabalhando diariamente. E hoje, mais uma vez, teve um trabalho, a reapresentação do grupo. Depois da folga da segunda-feira, a reapresentação hoje com trabalhos físicos, aquele trabalho regenerativo, já começando a preparação para o compromisso do próximo fim de semana contra a equipe do Bahia. E a grande expectativa em relação ao treino de hoje do Inter estava exatamente em Taison, jogador que não atua já há um tempo. Ele se machucou na partida contra o Atlético Goianiense e era esperado para treinar hoje no CT, para que começasse a trabalhar visando o jogo contra o Bahia. E ele apareceu. O Internacional divulgou fotos do Taison no gramado. Ele está recuperado da lesão muscular que o tirou das últimas partidas do Inter. Então, de fato, aquela leitura que a gente tinha, ela se confirmou. O Taison não jogou contra o Fortaleza, muito também por uma segurada do departamento médico, para não forçar a lesão no jogador. O Aguirre valorizou muito as últimas duas vitórias do Internacional, principalmente pelo fato de que o Taison não estava no jogo. O Inter ganhou 2 jogos sem Taison e agora vai poder contar com o seu capitão, camisa 10, um dos principais jogadores do time, já para a próxima rodada contra a equipe do Bahia. Ao longo da semana, a gente deve trazer informações, especulações, notícias sobre quem sairá do time. Tem a possibilidade de sair o Lindoso e tem a possibilidade de sair o Maurício. Qual dos dois que o Diego Aguirre vai tirar? Assunto para o decorrer da semana. É claro que hoje ele não trabalhou isso, foi só um treino regenerativo, mas ele deve pensar essa situação ao longo dos próximos dias e a gente vai trazendo, claro, para vocês aqui no canal, beleza? Então o Inter dentro de campo tem essas questões, 2 mudanças nas laterais que não devem ser novidades, né? O Paulo Vitor entrando na vaga do Moisés e o Heitor entrando na vaga do Saravia, os dois estão suspensos, o Moisés já nem poderia jogar por uma questão contratual. Amanhã já começa a definição de time por parte do técnico Diego Aguirre. Agora voltando para fora do campo, eu falo mais uma vez aqui sobre Daniel Alves, porque é ele o dono da pauta do Internacional ao longo dos últimos dias. Hoje à tarde eu trouxe um vídeo que vai estar aqui, inclusive com link na descrição, explicando o que eu tenho de informação em relação ao Daniel Alves e mais, quais são as leituras que eu faço a partir disso. Existem 2 versões que divergem, uma versão do Internacional que garante que não está interessada no jogador, ou outra versão de pessoas ligadas ao atleta que garantem que o Inter fez uma proposta, inclusive divulgando números dessa proposta do Internacional. Eu coloco todas as informações que eu tenho ali nesse vídeo, qual é a minha leitura também em relação a esse fato. Tem possibilidade de um lado estar mentindo, tem possibilidade do outro lado estar tentando esconder alguma coisa. Eu passo tudo a limpo aqui. O que está acontecendo na verdade, eu não sei. O que eu posso te oferecer são as leituras e os fatos que a gente apurou e que um bate no outro de vez em quando e a gente coloca tudo aqui, esclarece tudo para vocês, beleza? Um outro ponto importante é que hoje o Daniel Alves tratou de incendiar esse noticiário dele em relação ao Internacional. Não sei se de propósito, mas duvido muito que não seja. Ele postou no Instagram, essa não é uma foto, foi um vídeo valorizando os títulos que ele conquistou na carreira e tudo mais. E na legenda desse vídeo ele fecha citando Chapolin Colorado. Cara, o Daniel Alves ele quer me enlouquecer. Eu tô aqui negando, dizendo que a direção do Inter nega, que a direção do Inter não tá interessada no jogador.
E aí o cara me posta hoje uma foto e no fim da frase ele cita a nada, o Chapolin Colorado. Isso significa alguma coisa? Pode significar, mas pode não significar também. Ele pode estar querendo só provocar. Porque sabe, com certeza o Daniel Alves sabe que o nome dele tá no noticiário do Rio Grande do Sul, tá no noticiário do Internacional. Hoje, no Donos da Bola Rádio, eu falei uma questão que, gente, eu duvido que o Tyson não tenha pego o telefone e tenha ligado pro Daniel Alves. Os dois jogavam Copa do Mundo juntos. O Edenilson há pouco tempo estava na seleção brasileira também. Vem cá, Daniel, que história é essa? Tu tá vindo mesmo? Cara, os boleiros se falam. Isso, obviamente, está dentro do vestiário do Internacional. E talvez o Daniel Alves tenha aproveitado isso para tentar jogar e entrar na cabeça das pessoas. Conseguiu. Parabéns, Daniel Alves. De qualquer maneira, as informações que eu tenho estão aqui nesse vídeo. Direção do Inter nega, uma parte ligada ao jogador disse que tem proposta e ao longo dos próximos dias a gente vai atualizando isso. O All Sport publicou hoje uma matéria falando sobre condições que o Daniel Alves exige para o time que for contratar ele no futebol brasileiro. Uma condição especial, o Daniel Alves quer jogar na lateral direita, esse é o ponto. Ele não vai estabelecer isso contratualmente, necessariamente, mas ele vai pedir, ele vai acertar com os caras que contratarem ele. Olha só, vocês querem me contratar? Agora eu sou lateral direito. Eu quero, e o principal ponto dele é esse, ele tem planos de disputar a Copa do Mundo de 2022 pela seleção brasileira. Ele sabe que só pode disputar se for como lateral direito. Então essa é uma das exigências, a principal exigência do Daniel Alves em relação ao time que for contratar ele. Vai jogar de lateral direito, já é uma abordagem bem diferente daquela que ele apresentou no São Paulo, onde ele pegou camisa 10, começou como meia com o Fernando Diniz e tudo mais. Se ele jogar no Inter, no Fluminense ou no Atlético Paranaense, no Atlético Mineiro, o Daniel Alves ele deverá ser lateral direito. Senhores, virando a página agora, eu falo sobre o Miguel. Vocês lembram do Miguel, meia do Fluminense? Eu falei sobre ele aqui no canal. Foi especulado no Internacional. O pai do jogador noticiava que ele estava quase acertando com o Internacional. Bom, essa novela da parte do Inter, ela encerrou hoje, porque o Miguel está assinando um contrato com o Red Bull Bragantino. É um contrato fixo, ele havia rescindido seu contrato com o Fluminense na Justiça por conta de um litígio por atraso no pagamento de salários, agora está se acertando com o Red Bull Bragantino. Eu conversei com o pai dele hoje, disse que está lá fazendo exame, só falta assinar, mas que está tudo certo. O Fluminense fica com 30% dos direitos econômicos desse jogador. Eu perguntei, mas não deu certo esse tipo de negociação com o Inter? Porque o que eu tinha de informação é que um dos receios do Internacional e de outros clubes também que buscavam fechar com o Miguel era o fato de uma possibilidade de um imbróglio jurídico no futuro, como aconteceu, por exemplo, com o Oscar. Como ele estava sem contrato por conta de uma liminar, se o Fluminense caça essa liminar, pode pegar o jogador de volta, e isso dá uma insegurança jurídica para os clubes. E aí o Fluminense ficando com uma porcentagem, o Fluminense entra em um acordo e fica tudo certo. Eu perguntei, foi feita essa tentativa com o Internacional? Houve uma tentativa de fazer isso? Por que não deu certo? Infelizmente não deu certo. O jogador estava muito motivado em jogar no Inter, acabou não acontecendo. De qualquer maneira, encerra-se essa novela Miguel. Eu sei que movimentou muito o noticiário por aqui. E mais do que isso, eu até tuitei hoje de tarde essa informação de que o Miguel ele estava se acertando com o Red Bull Bragantino. E uma pessoa do Inter me chamou. Falou, cara, olha só. Ele nunca foi pretendido pelo Inter, tá? Ele nunca foi pretendido pelo Inter. É o pai dele que estava tentando esquentar o cara e querendo trazer ele pro Inter, mas ele não teve nenhuma conversa com o Internacional. Pelo menos é o posicionamento oficial do Inter. Hoje acontece de que tenha o Inter se oferecido alguma coisa por ele ou não, ele não vai mais jogar no Inter, ele acertou lá com o Red Bull Bragantino, então esse sim é a página virada no noticiário do Internacional. Para fechar, senhores, vamos falar de KTO, porque eu peço desculpas para vocês. Eu peço desculpas. Só que quem tem que me pedir desculpas é o cara do Levante que errou o pênalti. Não pode errar pênalti. Não pode errar pênalti nessa situação. Pra quem não tá entendendo o que aconteceu. Eu falei pra todo mundo aqui no canal ontem, olha, eu vou jogar na combinadinha, que é vitória do Atlético de Madrid contra o Getafe, fora de casa, e ambos marcam em Celta de Vigo e Levante. E tava dando tudo certo. Primeiro, o Getafe saiu na frente do Atlético de Madrid. 2 gols do pistoleiro, matou, virou, green. Aí tinha que dar ambos marcam em Celta de Vigo e Levante. O Celta de Vigo sai na frente, 1-0. E aí o Levante tem um pênalti e o cara erra o pênalti. O goleiro do Celta de Vigo pega. E aí o Celta de Vigo faz 2-0. Não teve ambos marcam.
Joguei 15 pila e ia tirar 45, 46, porque a odd dessa combinada era muito boa, mesmo sendo uma possibilidade muito grande de dar certo, só que o cara errou o maldito pênalti e não deu nós. Peço desculpa, mas eu vou me recuperar, eu prometo. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever e de ativar as notificações.